E no dia seguinte, Jéssica acordou cedo para ir para a escola, ajeitou tudo que tinha que ajeitar na casa e, ao sair, viu se ninguém estava olhando e acabou pegando o livro da escola que o João deu para ela, das matérias, e saiu. E quando chegou até um certo ponto, acabou encontrando o João, que já estava esperando ela. E ele perguntou como foi o dia dela ontem. E ela disse que trabalhou tanto o dia inteiro que acabou chegando exausta em casa, tanto que nem comeu. Por isso acordou mais cedo para fazer as tarefas da casa e comer bastante no café. E João disse, pelo menos você se precaveu para isso hoje. E ela disse, você disse que queria apostar corrida comigo. E João disse, você vai começar aos poucos, porque se você começar a correr assim do nada muito, sendo que você não é acostumado, seus músculos podem acabar não aguentando. E João acabou pegando a mochila dela e ele disse que cuidaria para levar para ela, que ele aguentaria correr mais com isso nas costas do que ela. Ele mostrou lá para ela ir correndo aos poucos para começar e ele foi acompanhando ela aos poucos e ela disse há quanto tempo você corre assim? E João disse que desde quando ele era pequeno, a mãe dele colocava ele para correr junto com a família toda. E Jéssica perguntou se eles corriam em família de vez em quando. E João disse que corriam quase todos os dias. E meu irmão, que às vezes quer apelar, ele fica fazendo parkour e correndo às vezes por cima de edifícios e até mesmo por cima de muros. E Jessica disse que qualquer dia queria ver isso, que ela queria entender como assim. E João disse que qualquer dia, quando ela tiver tempo, ele mostra para ela, já que ele também consegue fazer isso. E Jessica disse, você ainda não me fez uma lista das coisas que você consegue fazer. E ela disse que parece que ele faz de tudo. E o João disse que ele conhece alguém que é conhecido como um faz tudo, um tal de Gabriel, mas eu não vejo ele faz um tempo. Mas qualquer tempo, se der, eu te apresento ele. E ele foi acompanhando ela, e ele disse que ela estava indo muito bem. Eles pararam para ir andando. E Jessica disse: eu realmente ainda não estou bem pronta para isso. E João disse: você estava bem empolgada no dia que me disse que gostaria de correr rápido, que nem essas pessoas que você via por aí. Conseguiu correr vários quilômetros em pouco tempo. E Jéssica disse que estava empolgada mesmo porque ela gostaria de poder poupar mais tempo e não ficar tendo que andar de um lugar para o outro e sempre ter uma hora previsível para chegar. Ela gostaria de poder ter mais tempo se pudesse correr que nem eles. E João disse que isso leva bastante tempo, mas se você já tem iniciativa e tem um tempo para isso, já está bom demais. E João disse que eles poderiam ir até a biblioteca da escola dela, que lá ela teria um espaço melhor para estudar, já que você disse que pelos corredores da escola as pessoas vivem implicando com você. Então lá é um lugar que não dá para ficar fazendo isso, já que é um lugar que exige silêncio. E Jéssica disse que nunca havia pensado nisso. E João disse, então bora lá. Você entra primeiro e depois eu passo por lá. Eu também vou ver um livro. E a gente aproveita para conversar lá, já que é um local mais tranquilo, onde as pessoas não vão ficar reparando em as pessoas aleatórias que entram para estudar em mesas diferentes ou lugares aleatórios. E Jéssica concordou. E quando chegaram perto, João entregou a mochila da Jéssica e ela entrou pro lugar lá da biblioteca. E João entrou depois e foram para um ponto onde ninguém podia ver eles. E Jéssica disse: eu nunca tinha vindo para cá antes, é bem calmo. E João disse: você pode aproveitar para estudar bastante aqui, nos horários livres que tiver de intervalo. E ela foi vendo lá um livro e ela disse que ainda não tinha visto todos esses livros. E João disse que vários são de histórias que as pessoas criam. E Jéssica disse que parece o diário dela. Ela vive escrevendo a história dela por lá. E disse que talvez um dia ela até escreva um. E João disse: e por que você não faz isso? E ela disse: como assim? E João disse: se você tem vontade de escrever história, você pode escrever. Talvez uma inspirado em você, ou a sua própria história. E talvez algum dia sirva de inspiração para alguém, ou superação. E Jéssica disse que não havia pensado nisso. Talvez eu faça isso. O meu diário é parte da minha história. E como eu já superei várias coisas junto com você. E eles ficaram lá conversando um tempo. E até que Jéssica viu o horário, que já ia começar a aula.
E ela já foi saindo. E o João disse que ela precisava do livro lá da escola para poder devolver pro lugar. E ela entregou lá para ele. E ele foi lá com a mulher que cuidava da recepção e ela saiu, foi para aula. E quando deu a hora do recreio, ela saiu e foi lá para a área da biblioteca e viu o João por lá. E ela perguntou: Você ficou todo esse tempo aqui? E o João disse: O meu tempo livre, eu aproveito para vir dar uma lida em um livro. E Jéssica perguntou se ele iria levar tudo isso para ler. E João disse: Ele já leu tudinho esses 3 livros. E Jéssica disse: Tão pouco tempo assim. E João disse que ele lê rápido. E também os livros não são tão grandes. E ela começou a ver por lá as coisas que tinha. E pegou um livro de receitas que viu por lá. E disse que se parece com um livro de receitas de doces da Natalie. E o João disse para ela aproveitar para pedir para levar para casa. Talvez seja uma desculpa para você começar a aprender sobre receitas sem que seus pais desconfiem. E Jéssica pensou por um instante e disse que ela vai tentar. E João falou como era que ela poderia emprestar lá o livro. E ela foi lá com a mulher da biblioteca e deu um jeito para emprestar lá o livro. E voltou lá para dentro e começou a ler e viu várias receitas que ela disse que são simples de fazer. Ela sabe os ingredientes. E João disse: do jeito que você aprendeu culinária, você já conhece várias dessas coisas. Isso deve ser fácil para você entender. E Jéssica disse, e pior que é mesmo. E ela ficou lá um tempo lendo o livro. E João um outro. Enquanto eles estavam lá, Jéssica acabou vendo o horário e disse que já tinha que voltar para a aula. E João perguntou para ela como foi a volta lá na escola, antes dela ir. E ela disse que foi quase a mesma coisa, como se ela nem sequer tivesse saído. As pessoas só passaram por mim e ficaram meio com raiva pelo fato de eu diz que ter feito a amiga delas ter sido suspensa, sendo que foi ela que me empurrou. E João disse que lamentava. E ela foi para a aula. E quando Jéssica entrou, o professor perguntou aonde ela estava, que demorou tanto. E ela não foi vista pela escola. E Jéssica disse que estava na biblioteca estudando e lendo. E o professor disse, então tá bom. E ela ficou lá no resto da aula, só prestando atenção e vendo que eram as coisas que ela havia estudado naquele livro. E quando acabou a aula, ela foi lá pela biblioteca. E o João ainda estava por lá, e com uma outra pilha de livros. E Jéssica falou para ele: a gente já pode ir, ela quer treinar mais o fôlego dela para correr. E o João disse que sim, podemos, mas antes, você não quer ver esse outro livro aqui sobre receitas? Mostrou lá um outro para ela. E ela disse que ela parece que vai levar esse um após acabar de ler parte desse outro que ela emprestou. E o João disse, então já fica marcado ele, e mostrou aonde foi que ele pegou. E os dois saíram, um atrás do outro, para que não percebessem, eles dois juntos. E Jéssica foi treinando lá, correndo. E ela disse que qualquer dia ela vai disputar a corrida de verdade com ele. E vai ver se ela não cansa ele. E João disse, parece que você anda muito determinada para isso. E ela disse que ela sempre foi colocada para trabalhar ao extremo. Então meio que ela tem esse negócio de querer sempre ir ao máximo. E João disse, eu gostei disso em você. E Jéssica ficou meio sem jeito. E eles foram até chegar perto da casa de Jéssica. E ela acabou se trocando lá. E quando ela saiu da casa dela, ela foi treinando com o João, correndo aos poucos até ao restaurante da família. E quando ela chegou lá perto, ela disse que parece que foi tão rápido. E João disse porque ela está fazendo algo que é meio divertido para ela. Então, quando isso acontece, parece que o tempo passa tão rápido. E Jéssica disse: eu não acredito que estou me divertindo correndo. E João disse: você está? E ela disse que estava. E disse obrigado para ele. E ele foi embora. E ela foi trabalhar. E depois que tudo acabou, e quando ela saiu, estava sozinha e foi treinando, correndo, até que chegou perto da casa dela, ela e foi fazer as tarefas dela. E depois de tudo, ela foi dormir.